Soninha, boa tarde, tudo bem? Como você tá? É verdade que você conseguiu entrar na Basílica de São Pedro e ver o Papa? Consegui, minha querida, Ah, que consegui. lindo. Olha, e até que eu fui rápida, viu? Quantas horas? 3 horas e meia, 3 horas e 40 aproximadamente, mas eu cheguei bem cedo. Porque Quase eu já sabia 4 dos horas. detectores de metal. Uhum. Porque ontem à noite a gente também passou por lá, mas eu quis a experiência do fiel hoje. Porque assim, havia o credenciamento para jornalista, você entra, você conhece a Basílica, mas você não tem a sensação do que é um peregrino. Sim. Então, a reportagem de hoje foi justamente essa. E é muito lindo. Sentir o peregrino. Primeiro que eu queria dar adeus ao Papa Francisco também. Agora deve ser emocionante, E depois, né? como profissional, foi muito emocionante. Eu precisei mostrar para vocês, para quem não teve a oportunidade de estar aqui, como é o peregrino na fila. E eu vou te falar, Kátia, não precisa ser católico, não precisa ser religioso, não precisa, enfim, todas as nacionalidades, todas as religiões, todas as não religiões estavam nessa fila. E no mesmo propósito, né? Que é da fé. Ou então de dar o último adeus a alguém que fez a diferença no mundo e que, porventura, era um Papa católico, não é? É isso mesmo, é isso. Assim, é mais do que líder de igreja, era a figura de Francisco que mexe aqui com todo o emocional de quem vem aqui à Praça São Pedro, sendo católico, apostólico romano ou não. Mas, Kátia, o mais interessante foi observar a fila da entrada. Aquele momento que para, aquela ansiedade para chegar perto do Papa. E aí depois quando você entra na Basílica e passa pela Porta Santa, que você teve essa experiência, linda. Você fica numa outra fila. E aí você, para se despedir de Francisco, tem que ser bem rápido. Então, uns com prece, outros com silêncio. Mas depois que você observa o semblante de quem sai, você vê a emoção. E é uma emoção. Caiu a ficha. E uma emoção genuína, né, Sônia? Isso que é mais lindo, né? É isso. Você já tinha visto o Papa antes? Foi muito bonito. Eu já tinha visto, gostava muito dele. Ah, eu não cheguei a ver. Ele era muito simpático com os jornalistas. Ele era muito próximo, inclusive das pessoas. Hoje eu, inclusive, visitei um restaurante onde ele gostava de frequentar. A dona do restaurante, que é uma portuguesa, ela se emocionou muito ao conversar com a gente, que ela falou assim, não vai ser mais uma coisa. Mesmo com o Papa, ele foi lá. Ele era muito simples. Ele era simples e gostava de almoçar, de se alimentar junto com as outras pessoas, fossem elas de rua ou não de rua, num restaurante simples. Gostava de gente, né, Kátia? De gente, é isso mesmo, é isso mesmo. E por isso que eu acho que ele é uma alma tão bondosa. E ontem conversava com o Padre Juarez na live que eu fiz lá no meu canal do YouTube, Sônia, e ele falou justamente isso. Se a gente for analisar friamente, a gente teve João Paulo II, que foi importante naquela fase, naquela década de 80. Depois a gente teve Bento XVI, que era bem diferente de João Paulo, mas também era... Teólogo. É o teólogo. E ao mesmo tempo era importante naquele momento que a gente vivia, que a gente precisava de uma diretriz mais didática. E depois chegou essa maravilha de Papa Francisco, que trouxe a necessidade que a gente tem da empatia, e não só de falar em empatia, e praticar a igualdade de fato. Então você vê como um vai complementando o outro, né? É tão lindo isso. É muito bonito, é emocionante e faz parte da história, né? Agora, o funeral vai ser no sábado, o velório aberto vai até amanhã, às 8 da noite, vai ter a cerimônia do fechamento do caixão, depois vai ser um momento para a família. E depois, no sábado, às 9 horas da manhã, o cortejo sai daqui e vai até a Basílica de Santa Maria Maggiore, 3, 4 quilômetros. E eles falaram que vai ser num ritmo de passeio para que todas as pessoas possam se despedir do Papa Francisco. Ai, que lindo. Sem falar que as ruas aí, né, em Roma, elas são super estreitas, né? Então tem que ser mais lentamente para que as pessoas não se machuquem. E a gente sabe que tem ruas mais estreitas do que as outras ainda, até chegar em Santa Maggiore. Eu fui na igreja, no santuário, e é linda. E tem o trono que o Papa, quando ele ia ministrar as missas dele lá, porque ele era
na verdade, antes de ser Papa, ele era um cardeal dessa igreja e o Papa se mantinha na igreja dele, por isso que ele quis ser enterrado ali. E ele tem ali um espaço que todo mundo, quando passa, para e faz uma oração na frente daquele espaço. E aí você vê o quanto que a energia é tudo, né? É bem o que você está falando, Sônia, bem isso que a gente está vendo aí todos os dias. E sabe, Kátia, hoje saiu uma foto divulgada pelo Vaticano, pela Santa Sé, de como será o túmulo dele. Muito simples, como ele queria. Sem qualquer ornamento, de pedra, uma cruz em cima e Franciscus escrito. Só isso. Só isso. E Tá ele... tá quase pronto, mas foi divulgado já a maquete, como a gente se diz. E ele voltou para a casa dele, como ele considerava que essa Basílica de Santa Maggiore era a casa dele. Então voltou para a casa eu acho que de religião e de sabedoria, que foi aí, que a partir daí que ele começou a se olhar de uma forma diferente, como um grande líder religioso que acabou se tornando, né? E de devoção também, né, Kátia? Ele era também muito devoto da Virgem Maria. Ele queria... Tanto que quando ele saiu do hospital, o primeiro lugar que ele quis visitar foi Santa Maria Maggiore. É verdade. Um beijo pra você, viu, minha amiga? E parabéns pela cobertura que você está fazendo, incrível. Sou sua fã cada vez mais de carteirinha, viu? Eu também. Beijo, fica com E o Deus. café ainda sai. Ah, se Deus quiser, eu vou até aí. Acho que vai ser mais fácil. Um beijo, viu? Fica bem. Beijo. Gente. Um beijão pra vocês. Olha, que lindo, né, ver esse momento? Lindo. E você sabe que a gente não pode esquecer depois disso tudo. Sabe, tantos momentos que a gente vive em dificuldade hoje mesmo, a gente tem várias guerras declaradas e outras não declaradas. Sim. E quando a gente vê uma situação de união de povos e de religiões distintas como essa, isso é um grande exemplo que isso é possível a gente trazer para o nosso dia a dia. É um dos grandes legados que o Papa Francisco está deixando, né, Kátia? Para todas as religiões, para a união dos povos, para esse diálogo que ele tanto falava em meio a guerras. É muito importante. O respeito que ele conquistou no mundo todo, né? A diferença que ele fez. E como a Kátia mesmo falou, você pontuou muito bem, porque assim, cada um veio em um momento certo para fazer... para complementar, né? Exatamente. Ele chegou na hora que realmente era necessário. Você sabe que eu vi um vídeo do Papa Francisco, e eu acho, falando do bom humor dele, e tava aquele cardeal filipino, e falou assim pro Papa Francisco, como você está? Ele falou, sentado. Sentado. E ria. Então, assim, dizem que ele sempre teve esse bom humor, o que também é uma característica para a gente absorver para a vida da gente. Com certeza.